Bom dia! Hoje é terça-feira, nós estamos começando mais um Tudo Mais aqui na IPP TV. Nós acabamos de acompanhar esse programa tão abençoado com o nosso reverendo Hernandes, onde ele tem a oportunidade de responder tantas perguntas, tantas dúvidas, que às vezes é um empecilho para a gente continuar a caminhada, porque a gente tem dúvidas, mas o reverendo Hernandes tem a oportunidade de trazer essas respostas para nós, de nos auxiliar, nos ajudar, né, totalmente pautado ali na palavra de Deus. E isso é um presente para todos nós. Então eu convido você que estava aí acompanhando a continuar aqui com a gente. É a sua primeira vez aqui no Tudo Mais? Seja muito bem-vindo, então. Deixa aqui no comentário, deixa aqui no chat, interaja com a gente. Esse é um programa totalmente interativo, né? É o nosso entretenimento, é o momento da gente conversar, aprender um pouco mais da palavra também, ter dicas práticas para o nosso dia a dia e, claro, muita troca. Então, assim, participe, deixe sua mensagem, deixe seu recadinho aqui, que eu estarei de olho e conversando com você logo mais. Então, esse é o momento. E eu começo com a nossa reflexão de hoje. Tudo que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que nós fazemos. Isso é muito sério. Essa frase é de Jonathan Edwards. Então fica para a gente refletir que nós temos falado muito, nós temos cobrado muito, mas como têm sido as nossas ações? Como tem sido o nosso agir no dia a dia? Principalmente mediante aquilo que nós temos cobrado ou falado. Falar bem, falar bonito, acho que todos conseguem, né? Isso é fácil. Mas e falar com a convicção, com a mudança real de dentro para fora, que é Deus que opera isso em nós? Como é que tem sido? Então participe, viu? Vamos comentar aqui, vamos interagir e reflita nessa mensagem de hoje. E a gente tem o nosso quadro de hoje, Viver Bem Mais. Não temos a vinheta? Olha só, gente, o Viver Bem Mais de hoje traz um tema importante para todas nós. A nutricionista Mariana Sanaiotti, ela é membro aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela fala de um tema um tanto polêmico algumas vezes, mas de extrema importância. Ela fala sobre a primeira alimentação sólida, né, do neném e quando os pais podem ou devem inserir o doce, o açúcar. Confira. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre a alimentação infantil e sobre o açúcar. Mas antes de nós falarmos sobre o açúcar, eu queria revisar dois pontos importantes sobre a alimentação infantil. A primeira é que desde que o bebezinho nasce até ele completar 6 meses de vida, ele deve receber de forma exclusiva apenas o leite materno, o leite que vem da mãe. Infelizmente, há muitos casos de pais, de mães, enfim, que ofertam chás, ofertam água por achar que o bebezinho está com sede, oferece leite por achar que o leite da mãe não é suficiente, oferecem outros alimentos por achar que ele está com fome. Então, tudo isso fazem parte de uma realidade, mas que é de forma desnecessária. Tudo que o bebezinho ele precisa nesses primeiros 6 meses é o leite materno. Fisiologicamente, ele não está preparado para receber nenhum tipo de alimento e de bebida que não seja o leite materno. E dessa forma, quando é ofertado outras coisas, isso atrapalha a sucção, atrapalha o aleitamento, fazendo com que o bebezinho mame menos e também prejudica o desenvolvimento desse bebezinho, fazendo com que ele ganhe muito peso ou que ele não cresça de forma adequada. O segundo ponto é que a partir dos 6 meses é que faremos a introdução da alimentação ao bebezinho. Então, todos os alimentos que nós conhecemos, frutas, legumes, verduras, batatas, né, os raízes e tubérculos, leguminosas e por aí vai, todos esses alimentos serão inseridos a partir agora dos 6 meses. E eles devem ser inseridos de forma graduada e respeitando a tolerância desse bebezinho. Nós começaremos ali com uma dieta meio que pastosa, né? Porque o bebezinho ainda tá tá crescendo ainda os dentinhos, então ele não consegue mastigar. Até por volta de 1 ano de idade que ele vai alcançar a alimentação da família. Dito isso, nós precisamos falar agora então sobre o açúcar.
Infelizmente, ele faz parte de praticamente todas as famílias que eu já conversei, que eu já atendi, e acaba sendo um problema muito sério, visto que o açúcar ele não deve ser oferecido antes dos 2 anos de idade. Isso porque o açúcar é extremamente prejudicial para a criança, fazendo com que não só ele acostume o paladar muito doce e faça com que ele aceite apenas coisas doces, extremamente doces, como alimentos industrializados, achocolatado e por aí vai, como isso pode gerar outros problemas de saúde para essa criança, como obesidade infantil, como cárie dentária, como prejudicar o sistema imunológico desse bebezinho e fazendo com que, com o passar dos anos, ele não aceite outros alimentos que não sejam alimentos doces. E é muito comum eu ver no meu consultório pais chegarem e relatarem que tentam de todas as formas que o bebê, que a criança, elas comam frutas, legumes, comam arroz, comam feijão, comam carne, mas ele não aceita. E isso é porque ele acostumou o paladar com as coisas extremamente doces. E nós não temos na nossa natureza alimentos tão doces que se comparem ao açúcar. Então, desta forma, é por isso que nós temos que orientar para que você, pai, mãe, responsáveis, tutores, não ofereçam açúcar antes dos 2 anos de idade. Nós sabemos que é difícil por causa do dia a dia, as coisas mais fáceis contêm açúcar, mas é um tipo de desafio e algo necessário que deve ser feito para garantir a saúde do seu filho. Então, eu preconizo que mesmo que seja um bolo, mesmo que seja uma torta, o que for, não utilizem açúcar em preparações em casa, açúcar refinado, branco ou mascavo, xarope de milho, até mesmo mel, que um dos motivos que não pode ser ofertado até 2 anos de idade é porque ele pode causar botulismo nessa fase. Então, por esta razão, nós não indicamos que ofereçam nenhum tipo de açúcar. E dito isso, claramente, não deve ser oferecidos alimentos industrializados, pois todos eles têm açúcar de alguma forma e outros componentes que é prejudicial para a criança. Então, refrigerante, suco, biscoitos, bolacha, biscoito de polvilho, Danone, iogurte, salgadinhos e por aí vai. Todos esses alimentos não devem fazer parte da alimentação da criança. E isso, infelizmente, é algo que a gente vê bastante. E eu espero que você, pai, mãe, tutor, responsável, entenda a importância de que nesse início da vida nós estamos criando hábitos para muitos e muitos anos. E quanto mais tarde nós ofertarmos coisas que não sejam saudáveis aos nossos filhos, maior qualidade de vida nós estamos oferecendo a eles. Olha só como esse assunto é sério, né? É pensar na saúde dele, é pensar nesse cuidado que nós precisamos ter, assim, isso em mente. E não ficar com aquele sentimento de dosinha, mas será que isso está satisfazendo? Será que ele não está com vontade? A gente precisa resistir, gente, cuidar dos nossos pequenos. E eu não vou repetir tudo que ela falou, mas, assim, é uma forma da gente pensar mesmo e avaliar nossas atitudes. Principalmente, às vezes, quem é mãe de primeira viagem ou, né, os avós, enfim. Tomar cuidado, hein? E agora eu vou falar do nosso parceiro aqui da IPP-TV, que é a Finger. Ela que é especialista ali em móveis planejados. Tá pensando em mudar o ambiente da sua casa, tá pensando em mudar a cara do seu escritório, da sua sala de estar, ou de qualquer ambiente mesmo, pode contar com eles. Então eu convido você a conhecer um pouco mais dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar.
Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Ai, que bom. Então, os dados aqui na nossa telinha. Entre em contato pelo site fingermorumbi.com.br ou Instagram, que é o Finger Morumbi. E claro, tem o WhatsApp também para você mandar uma mensagem, que é o 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. Olha só que legal. E, gente, nós temos uma notícia aqui para vocês. Uma notícia boa. Que o Brasil ele cria quase 278 mil empregos formais em junho. Saldo positivo, hein? Segundo o Ministério do Trabalho, a economia brasileira criou 277,9 mil empregos com carteira assinada em junho deste ano, representando um aumento de 0,67% em relação ao mês passado. Apesar do positivo, o resultado ainda parece ser um pouco baixo comparado a junho do ano passado, quando foram criados 317,8 mil empregos formais. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, a queda do saldo líquido de criação de vagas em comparação com 2021 acontece porque o ano passado foi marcado pela retomada econômica. Os números mostram que foram criados empregos formais nos 5 setores da economia e nas 5 regiões do país. O setor de serviços e a região sudeste saíram na frente com a geração de vagas. Segundo o secretário de Trabalho, a meta é chegar ao final do ano com 1,5 milhão de empregos criados. Como os números tendem a crescer no segundo semestre, as perspectivas são otimistas e a gente fica aqui acompanhando e torcendo também para esse resultado, para que haja essa melhora mesmo na nossa economia, né, que sejam criadas novas vagas, e tanto presencial como online, mas que realmente o mercado possa voltar a movimentar como estava, né? Isso é muito bom. E a gente fica aqui acompanhando ansiosamente, né, por essas melhoras. E agora você acompanha o nosso quadro Você Precisa Ver Mais. Que hoje, em especial, nós separamos um trechinho, demos uma notícia e a gente vai para as notícias, né? Separamos um trechinho de uma entrevista do jornal Notícias do Bem, onde a nutricionista, a endocrinologista, doutora Luana Casari, ela participa falando sobre um tema que ainda assim há muitas dúvidas, né? Que é sobre o chip da beleza. Então ela dá umas dicas, ela fala um pouquinho sobre esse assunto, eu separei um trechinho, mas você já sabe que você pode ver tudo na íntegra depois, né, no nosso canal. Mas acompanha aí esse pedacinho. Então, vou responder. A bioimpedância, ele é um exame que a gente utiliza para estimar o percentual de massa magra e massa gorda do paciente. É um exame muito interessante, porque quando a gente fala do índice de massa corpórea, que é aquilo que a gente pesa o paciente, vê a altura e faz o cálculo, ele é um bom índice para a população. Mas, por exemplo, você pode ter um lutador de MMA que faz o índice de massa corpórea e está alto, dando obesidade, mas o que está alto é massa muscular. Ele pesa bastante porque ele tem muito músculo. E você pode ter aquele homem que tem um peso completamente normal, você faz o cálculo e dá maravilhoso, mas ele tem um alto percentual de gordura. A maneira indireta de nós medirmos isso, né? A medida que a gente faz com a fita métrica de um ponto ali na região abdominal. No entanto, a bioimpedância é excelente para estimar percentual de gordura e percentual de massa magra. E hoje, inclusive, nós temos alguns aparelhos que medem gordura visceral. Então, eles até nos ajudam, uma maneira prática de se solicitar um exame V. Então, e é muito interessante, porque tem gente que perde peso, mas está perdendo massa muscular em vez de perder gordura. Então, é um exame que pode nos ajudar nesse processo.
Então, vou responder. Ela quer responder, mas você ficou assim, Tainá, mas e o chip da beleza? Que horas que ela fala? Ela fala assim, na entrevista completinha, que você pode acompanhar no canal IPP Play. Lá no YouTube tem o canal IPP Play, lá tem todos os conteúdos, todos os materiais também que já foram ao ar, que já tiveram a programação aqui ao vivo, e você pode encontrá-la lá. O nome é Notícias do Bem, dia 21 de janeiro de 2022, né? E ela foi na data que ela subiu lá no canal, dia 2 de fevereiro de 2022. Então, você pode encontrar essa notícia lá, acessar e acompanhar completinho. E ela falou sobre um dos procedimentos da endócrina, que é a bioimpedância, um exame para você saber como é que está seu corpo, tudo assim, dentro de você, o peso, massa magra, enfim, gordura. Então, esse exame é muito bom e esse profissional, né, de endocrinologista pode realizar, às vezes os nutricionistas também acabam fazendo, mas é um exame bem apurado aí para saber como é que está a sua saúde ali corporal, se está tudo em dia. E a gente continua aqui com a nossa programação agora. E nós vamos agora falar de um curso que, inclusive, foi o tema da nossa entrevista de ontem, mas eu convido você agora a prestar atenção. Nós vamos falar sobre a Escola Teológica Sã Doutrina. Ela é a escola da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e oferece cursos de teologia reformada para irmãos que querem cumprir a grande comissão, que é ir e levar o evangelho, né? E aí, ela é pautada em pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação de igrejas em projetos missionários em geral, dentro e fora da igreja. Então, eu queria que você prestasse atenção no recadinho que o nosso reverendo Nilson Júnior tem para você. Olá, eu estou aqui para falar da Escola Teológica Sã Doutrina. Nós estamos nos últimos dias para você fazer sua inscrição, a sua matrícula e ser um dos nossos alunos da turma do segundo semestre. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece o seu curso de teologia, que dura 2 anos, são 25 disciplinas espalhadas em todas as áreas da teologia, tanto na modalidade EAD, ou seja, você de qualquer parte do mundo pode estudar conosco, quanto na modalidade presencial, você que é aqui de São Paulo, da grande região de São Paulo, é convocado aí para estudar conosco. Escola Teológica Sã Doutrina, teologia reformada a serviço da igreja local. Um grande abraço, Deus abençoe. Olha só que legal, recado dado, gente, ainda dá tempo, ainda tem essa semana e semana que vem, você ainda pode se inscrever e participar. Tem a opção presencial e online. Acesse o site da Igreja Presbiteriana, ippinheiros.org.br. Lá no carrossel tem o local para o banner, né, para você clicar e fazer a sua inscrição. Ou tem a opção de cursos também no site que você pode clicar e fazer a sua inscrição e participar. Esse é o momento. E a gente continua aqui hoje com o nosso Perguntados. Vamos lá, já se prepara, já aquece aí, porque hoje não tá fácil não, a pergunta é difícil, eu já tô dizendo de cara, para não te deixar animadinho não, tô jogando a real, hein? Perguntinha na tela, quantos pães e peixes Jesus utilizou para multiplicar e alimentar a multidão? Opção A, 5 pães e 2 peixinhos. Opção B, 7 pães e 7 peixinhos. Ou opção C, 8 pães e 1 peixe. E aí, qual dessas opções é a opção correta? Eu quero muito a sua participação. Deixe seu recadinho aqui no chat, que eu estou acompanhando. Então, quantos pães e peixes Jesus utilizou para fazer a multiplicação e alimentar toda a multidão? 5 pães e 2 peixes? Ou 7 pães e 7 peixes? Ou 8 pães e 1 peixe? Qual tá certa? Eu vou dar esse tempinho para você aí se preparar e responder, porque nós vamos para o intervalo agora. Mas ainda hoje, aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre o curso de discipulado. Está pensando que não é com você, não? É com você sim. Eu moro em outro estado, não tem problema, você pode participar. Mas eu sou membro há muitos anos da igreja. É com você mesmo que eu quero falar. Mas eu acabei de chegar, eu sou novo. Então, você é super bem-vindo. Então, logo mais, vou conversar com um dos integrantes do curso de discipulado, Milton Paiva. E nós vamos ter um bate-papo muito bom. E eu convido você a continuar aqui ligadinho para acompanhar. O intervalo é rápido, mas nós voltamos já.
Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. IPP-TV, a sua TV missionária. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7:30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com tudo mais. E você, como é que tá aí o seu dia? O que você está fazendo aí na sua casa nesse momento ou no seu trabalho? Tá dirigindo e nos ouvindo? Tá trabalhando também nos escutando ali com fonezinho? Ou você tá na sua casa com a TV ligada, nos assistindo também na sala e fazendo suas atividades diárias? Mande a mensagem, fala aí, me diga o que você está fazendo. Vamos interagir, quero aproveitar e mandar um abraço para o Vilmar Hugo, que está aqui com a gente, mandando um bom dia para todo mundo, para toda a equipe, para você que está aí também acompanhando a programação. A Aline Risato está aqui participando também, já mandou a resposta da pergunta de hoje. Os Gerson Elias também, o Anderson também, eu amei o Anderson que ele fez os desenhos certinho, eu achei isso muito legal. Ele também está interagindo aqui com a gente. Nós temos a Patrícia Vieira, Raízes Profundas aqui com a gente, a Ana Cristina Teixeira, o Antônio Nunes, a paz do Senhor, está falando diretamente de Portugal. Que maravilha, que bênção isso, né? E olha só, gente, é muito bom ter vocês aqui. Tô de olho aqui nas mensagens, continuem mandando, interagindo. Vamos conversar durante essa manhã. Tem esse espaço, esse momentinho assim de alegria, de descontração e de conhecimento, isso é muito bom. E eu quero aproveitar para falar com você, dar um recadinho para você, muito especial, dessa turminha aqui, ó, que é a turminha que compõe, né, a equipe da Quali Vinil, essa empresa de tintas. É isso mesmo, quero falar deles. Você que está pensando em mudar o ambiente aí da sua casa, mudar
a cor, para dar uma cara nova. Nós falamos de mudar os móveis. Então, ó, já tem o serviço completo. Quero mudar meu ambiente, você já pode contratar a Qualivinil para mudar a cor da parede e já, né, a Finger para poder mudar os móveis ali. Então, você pode encontrar tudo aqui. E é isso. Qualivinil, eles são especialistas em tinta, gente. Tinta de qualidade, que vai ter uma durabilidade maior, não vai desbotar. Eles vão conseguir chegar naquele tom que você tanto quer, uma cor diferenciada. Eles vão junto com você, eles vão montar essa cor, vão construir ali, né? Criar essa cor para vocês. Então, é uma empresa parceira, amiga, e com certeza ela tá junto com você ali, ó, juntinho, unindo forças para ter o melhor resultado, para ter uma grande satisfação. Pensou em mudar? Pensou em Qualivinil? Inspire-se, transforme. Já sabe, né? Use Qualivinil. Muito bem, o contato está na tua telinha, é o site, é qualivinil.com.br. E a gente continua aqui com a nossa programação e agora nós vamos para a 8ª Igreja Presbiteriana de BH, lá de Belo Horizonte. Não, nós não vamos até lá, mas eles estão aqui com a gente participando, porque eles têm uma programação muito especial no canal deles do YouTube. Convido você também para conhecer, pode ir até lá, se inscrever também. E hoje, no Papo Reto, eles vão abordar um assunto que é o testemunho no local de trabalho. O licenciado Edson Gonçalves vai falar sobre a importância da gente ter um comportamento diferenciado no nosso ambiente de trabalho. Acompanhe aí. Eu vou falar só o olá. Olá, eu sou o pastor licenciado Edson Gonçalves e quero ter com você um papo reto. Quero falar com você sobre testemunho no local de trabalho. Um bate-papo. Tem uma hora que eu dei um quebrucho pra lá, mas esses detalhezinhos sem estresse. Testemunho no local de trabalho. Jesus Cristo nos ensina no Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículo 16, que somos sal e luz. E assim agindo, nós fazemos com que as pessoas glorifiquem a Deus pelas boas obras das nossas mãos. Veja bem, quero te dar 3 toques a respeito de um bom testemunho no seu local de trabalho, sem estresse. Agradeça, seja grato a Deus pelo seu ambiente de trabalho, pela vida do seu patrão ou patrões, das pessoas que são líderes sobre você e das pessoas que você exerce liderança. Agradeça a Deus pelo salário que você recebe. Se você puder chegar no seu ambiente de trabalho, fazer uma oração em alta voz, faça isso, levante as suas mãos e agradeça a Deus por tudo que Ele dá e Ele faz na sua vida no ambiente de trabalho. Segundo toque é coopere. Seja um cooperador com as outras pessoas que desenvolvem a sua vocação no ambiente de trabalho em que você está. Não só no exercício da sua tarefa, mas também na tarefa das outras pessoas. Valorize o trabalho das pessoas que estão com você no seu ambiente de trabalho, na empresa, no lugar onde você exerce a sua atividade. Terceiro tópico é: seja um abençoador. Abençoe as pessoas que estão com você. Não seja um maledicente. Não se reúna para falar mal das tarefas que você tem que fazer, reclamar das coisas que você tem que fazer, dos patrões ou de qualquer pessoa que seja. Seja um abençoador. Será que estão falando mal de mim? Será que vão falar de mim quando eu sair daqui de perto? Um ambiente de trabalho onde a maledicência se torna um ambiente controverso de insegurança. As pessoas vão andar com muita desconfiança. Seja um abençoador, não seja um maledicente. Assim, nós daremos bom testemunho de Cristo e do Evangelho que transformou a nossa vida. Vamos lá então? Sem estresse. Agradeça a Deus, seja um cooperador e seja um abençoador. Dessa forma, você dará um bom testemunho do Evangelho que entrou na sua vida, transformou o seu coração e faz de você uma boa testemunha de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Forte abraço, que Deus te abençoe, caminhe encorajadamente.
Olha só que legal, esse programa é muito bacana, você pode encontrar no canal do YouTube da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do nosso reverendo Jeremias, que apresenta o Sala de Prosa aqui também na IPP-TV. Então vai lá, acompanhe essa turma toda, gente, se inscreva no canal, acompanhe a programação também, eles são parceiros legais demais, crente, gente. E olha só que conteúdo bom, que assunto bom que, né, o licenciado trouxe pra gente hoje, que a gente pensar nisso, meditar nisso e orar por isso, porque sabemos que exige mudanças, né, enfim, muitas coisas, né, para que aconteça essa transformação. Não adianta você chegar hoje e falar, hoje eu não vou falar, vou agir diferente, não é só isso, né? Essa atitude, ela é necessária, mas a gente precisa de um auxílio ali, ore para que haja essa mudança verdadeira no nosso coração. Foi o que nós falamos lá no comecinho, né? Não adianta falar se nossas atitudes não demonstram aquilo que a gente fala. A gente fala de Deus bonito ali no trabalho, quer evangelizar, mas aí por algum motivo, na hora do almoço, no intervalo, a gente tem atitudes totalmente contrárias. E se não são todos crentes, a interpretação, o julgamento, a visão que a gente vai passar é ruim. Às vezes eles não vão entender. Às vezes o comentário, ele vai soar mal e cai por terra tudo aquilo que você falou bonito, né? Porque ainda tem que falar a verdade, né? E a verdade vem com as mudanças. É isso aí. Já deu para entender? E a gente está aqui agora, seguindo nossa programação. E eu quero saber de você. O que você quer saber agora? O que você gostaria de perguntar assim, Tainá, eu gostaria de saber sobre tal assunto. Ó, mandaram pra gente uma pergunta aqui e nós vamos pro nosso quadro Quero Saber Mais. E o reverendo Tiago Henrique tá aqui dando todo esse suporte, nos ajudando, trazendo a resposta para a pergunta: como lidar com a correria do dia a dia, com aquela constante pressão da perfeição? Uma coisa importante é você entender para que você existe. Você existe só para produtividade, para correria, ou você existe para glorificar a Deus por meio das coisas que você faz? Sobre essa questão da pressão e de ser aceito ou de corresponder, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, dizendo que ele não se importa como ele se julga ou como ele é julgado, mas ele importa ser encontrado submisso e fiel a Deus. Então, como que nós lidamos com isso? Quando nós colocamos a nossa identidade no Senhor e não no quanto somos produtivos ou no quanto as pessoas esperam de nós. Uma coisa que o Tim Keller diz, ele fala uma coisa interessante sobre esse texto. Cada vez que nós nos colocamos no julgamento sobre o que as pessoas pensam sobre nós, no sentido de produtividade, qualquer coisa que seja, nós voluntariamente acessamos ou nos colocamos num julgamento que Cristo já nos tirou, porque a nossa identidade não está baseada nisso, mas em quem nós somos no Senhor. Muito bem, que resposta, hein? Obrigada, pastora, aí pela ajudinha aqui para nós, né? E você, quer mandar alguma pergunta, quer saber de alguma coisa? Mande aqui no nosso chat ou no nosso canal no Instagram, ipp.tv. Lá você pode mandar a sua pergunta, tem a caixinha de perguntas, você vai lá e deixa a sua curiosidade, seja referente à TV, seja referente à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou seja referente a algo mais teológico nas escrituras. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito de trazer essa resposta para você. E eu quero aqui conversar. Olha só, a Cris Cake disse que está fazendo o almoço agora enquanto nos assiste. E a Júlia da Silva, ela deu um bom dia e está limpando a casa lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Iracema está aqui com a gente. Boa palavra. O Antônio, bom dia para todos vocês. Leo Maiden aqui, ele gostou da camiseta do nosso licenciado ali do programa da Oitavas, que fez um trocadilho com Ramones e Romanos, né? É a criatividade, gente. E a Cá Menezes também está aqui participando com a gente. E tem muito mais gente aqui, olha, muitas pessoas deixando aqui a resposta da pergunta de hoje. A Liliane Nóbrega colocou que está nos assistindo diretamente ali no Vale da Ribeira, interior de São Paulo. Olha só que legal ter vocês aqui, a Zaiane, Vilas Boas, a paz de Cristo, o programa está muito bom, com diversas informações pontuais para todos nós.
O André também, bom dia, Deus abençoe a todos. A Cleude, bom dia, Tainá, paz do Senhor e todos do Tudo Mais, que Deus abençoe. A Alessandra também está aqui, bom dia. Gente, é muito bom ter vocês aqui acompanhando, participando da nossa programação. É isso aí, vamos interagir e também aproveita para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E claro, você também pode compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas também possam se inscrever e a gente continue crescendo. A nossa meta agora é 1,5 milhão, então participe, continue divulgando, porque coisa boa a gente compartilha, né? Assunto bom a gente leva adiante. Então eu convido você a participar. E eu quero falar agora do nosso Minuto Ezion, falar de uma literatura muito boa, que é uma indicação para vocês, que é A Fé dos Eleitos, escrito pelo nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Confira. Você conhece a Confissão de Fé de Westminster? Adotada por muitas igrejas presbiterianas e de outras denominações reformadas ao redor do mundo, ela foi produzida por mais de 120 teólogos com o propósito de promover uniformidade na adoração e nas doutrinas da igreja. Sabendo da importância de uma igreja que ensina a sã doutrina, a editora Ezion lança as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2. E o EAD Pinheiros lança o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster. Igreja. Precisamos conhecer e entender de maneira profunda as doutrinas teológicas que seguimos. É assim que vai nos ajudar a aplicar em nossa vida prática aquilo que cremos. Ao adquirir o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster, você recebe em sua casa as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2. Acesse o site ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se neste curso. Se preferir, adquira as revistas individualmente no site editoraezion.com.br. Muito bem, fica aí o recado para você. Você pode acessar também a editoraezion.com.br, o site, e também adquirir essas literaturas por lá. Lembrando que ainda hoje nós vamos falar sobre o curso de discipulado que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, presencial e online. E A Fé dos Eleitos é um dos materiais também utilizados, é um dos cursos, né, que a gente está abrindo agora também. Nós vamos falar com mais detalhe na nossa entrevista logo mais com um dos integrantes, Milton Paiva. Ele que tem cuidado também desse trabalho missionário na igreja, de evangelização, de discipulado. Então, participem, que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. E nós continuamos aqui na nossa programação e juntos com o grupo Povos e Línguas, nós vamos continuar lá na Argentina, mas agora nós vamos conhecer a cidade de Corrientes. E é claro, né? O propósito dessa viagem, da nossa ida juntos com eles lá, é para conhecer o trabalho missionário que é feito na região. Meu chamado missionário aqui na Argentina foi uma coisa de Deus realmente, porque eu não pensava em vir para a Argentina e eu estava fazendo um curso sobre missões e realmente foi quando ele tocou e me disse Argentina. Então eu comentei com meu pastor em 2008 e meu pastor resolveu me apoiar em oração. Meses passaram e meu pastor me veio falar, não, Laís, realmente você tem que ir para a Argentina porque Deus me confirmou hoje. Meu nome é Laís, sou missionária aqui de Corrientes, Argentina. Sejam muito bem-vindos.
centro de Correntes e neste momento existe um movimento muito grande de pessoas, justamente porque existe a siesta, que é a parte da tarde, que faz muito calor, da 1 até umas 6 horas da tarde, e o comércio para nesse momento e ele só volta depois desse horário da siesta, que é às 6 da tarde. Correntes tem mais ou menos 500 mil habitantes somente aqui nessa cidade, que é a capital da província com o mesmo nome. A capital todinha tem 1 milhão de habitantes, só que 4% da população na capital é evangélico, ou seja, cristão evangélico. E no geral, eles são muito simpáticos, eles são muito amigáveis, eles gostam de passar tempo com a gente, falando com a gente, tomando mate com a gente, eles gostam de compartilhar muitas vezes a sua vida, mas desde que a gente tenha a nossa amizade, aquela relação de amizade é muito importante, é fundamental para poder criar um relacionamento, para poder começar a evangelizar a pessoa, senão não consegue. Aqui o pessoal, eles têm muitos rituais dentro da Igreja Católica, por isso que existe o sincretismo. Eles adoram tanto a Virgem de Itati, como também o San La Muerte, que é o santo da morte, como eles dizem, e outros tipos de santos também. Aqui o pessoal, eles fazem como o curandeirismo, encontra muito isso no bairro que a gente vive, onde que está instalada a nossa base. A gente tem, principalmente aqui no norte da Argentina, em Correntes, nós temos um desafio muito grande, que é a carreira universitária. Aqui somente nessa cidade tem mais de 40 carreiras universitárias. Existem pessoas de todo o mundo, eu já encontrei com vários estrangeiros aqui, inclusive brasileiros, mas que não são cristãos. Então, um desafio para você, se você tem um chamado missionário para os universitários, para as pessoas que tanto trabalham como também estudam nas universidades, vocês têm que vir para cá, porque necessitamos de pessoas que possam alcançar essa geração. Esse lugar aqui é a nossa base missionária, onde eu moro e trabalho também. E aqui juntam-se pessoas de todo lugar do mundo. Atualmente existem mais ou menos 70 pessoas, entre adultos e crianças, famílias, solteiros. E daqui a gente pode sair tanto os projetos para trabalhar em Correntes, Argentina, quanto em toda a Argentina e ao redor do mundo para poder alcançar com o Evangelho. Aqui nós estamos tomando o desajuno argentino, que na verdade é o café da manhã que a gente conhece. E nós estamos aqui falando exatamente de como Deus também chama, porque às vezes a gente pensa que as mulheres têm que vir casadas para o campo missionário, ou a gente pensa que de repente sozinhas não consegue por causa da solidão no campo, por causa da família que ficou no país, mas a gente vê que Deus tem levantado e tem capacitado cada dia mais e mais mulheres solteiras para poder também influenciar uma nova geração. Hace 10 años trabajo en la misión y 8 meses que estoy casada, entonces yo creo que Dios también se ha glorificado y se sigue glorificando tanto en las mujeres solteras como también en las mujeres casadas y también que tienen hijos, porque tenemos acá mujeres que están casadas, tienen familias y Dios sigue siendo fiel. Y hoy en día yo creo que somos más las mujeres misioneras por tener esta sensibilidad de escuchar a Dios y obedecerle sin importar qué. A
gente está aqui bem atrás da nossa base missionária e eu vou mostrar agora uma casa onde eu fiz o primeiro evangelismo aqui no bairro e essa evangelização deu tão certo que na mesma semana eles abandonaram as práticas que eles tinham e puderam aceitar e receber o Senhor Jesus e hoje em dia eles estão comprometidos na igreja como obreiros. Olá, Rafa! Olá. Bendiciones! Bendiciones! Ela é a Graciela e ele é o Rafael. E eu queria que vocês pudessem escutar e prestar bastante atenção nessa história maravilhosa. Bueno, nosotros tuvimos personas que vinieron a evangelizar acá en nuestra casa, una de ellas es Laís. Y lo que nos impactó mucho fue poder recibir gente de otro lugar, porque en algún momento nosotros no entendíamos, en ese momento no entendíamos por qué personas estaban fuera de su país, fuera de su casa, salir de su lugar de comodidad, de confort y poder estar en un lugar donde están tan alejados de su familia y, o sea, qué los motivaba y qué es lo que le movía a ellos venir y hablarnos de ese Dios. Laís, como amiga, como persona, es excelente, muy trabajadora, misionera. Y me encanta su carisma, me encanta, y divertida, entonces eso cayó en mí, que jamás he experimentado como personas así, por ejemplo, y bueno, eso son las cosas que realmente me motivó, ¿no?, a poder seguir, y hoy es trabajar para Dios, es un placer, es muy lindo, maravilloso para la obra de Él, ¿no? Essa é minha vida, essa é Correntes. E eu deixo para vocês uma mensagem para que vocês possam se envolver em missões, possam escutar Deus assim como eu escutei um dia e que vocês possam fazer a vontade dEle e que a Igreja do Brasil possa ver Correntes com carinho, possa ver a Argentina com carinho e a necessidade que eles têm de aceitar e receber a Jesus Cristo. Só que material bonito, que trabalho lindo, né? A gente tem a oportunidade de acompanhar, assim, de ouvir um missionário falando um pouquinho do que é realizado, contando um pouquinho da cultura, um pouquinho da sua história. Isso pra gente também é muito especial. Fica aí um convite para todos nós para orarmos por esses missionários, né? A gente está acompanhando cada trabalho e poder juntos, né, compartilharmos com a oração, né, de toda essa obra que eles estão se dispondo a estar lá, né, cumprindo o chamado que é ir e pregar o evangelho e levar a palavra de Deus, e eles estão fazendo isso. A gente pode também acompanhar e estar junto com eles, né, na nossa casa, no nosso trabalho, mas em oração. Isso é muito bom. E a gente continua aqui, eu continuo aqui vendo as nossas mensagens. A Daniele Tolentino está aqui com a gente, sensacional o programa, parabéns, Thay. A Enaira também, Deus abençoe um programa tão abençoado. Ela disse que ela está falando lá de Campo Maior, Piauí. Olha que legal. A Sara Mello está nos assistindo de casa. Um beijo, ela manda assim para mim, aqui para Thay, para a equipe. É muito bom, Sarinha, ter você acompanhando a gente aí nas suas férias e tendo a oportunidade também de estar aqui. E a Andréia Silva também, bom dia. Primeira vez assistindo e ela está tomando café, mas tem um motivo, porque ela acabou de chegar do médico. Eu espero que a saúde esteja em dia, tá? E que Deus te abençoe muito e seja muito bem-vinda. Ela está nos assistindo diretamente de Manaus, lá no Amazonas, está nos acompanhando. E o que é legal, né, desse programa, desse canal, é que não tem distância, né? Temos gente de Portugal, temos gente de todos os estados do Brasil aqui também nos acompanhando. E é muito bom poder estar aqui falando com vocês, aí onde você está, realizando a sua atividade do dia. É muito bom estar aqui com vocês. E a gente continua,
Deu tempo, né, de se preparar, deu tempo de pesquisar ou puxar aí na cachola, né, na lembrança, a nossa pergunta de hoje. Vamos para a resposta? Vou colocar a pergunta de novo na telinha e eu vou ler alguns comentários antes de revelar, hein? A pergunta é: quantos pães e peixes Jesus utilizou para a multiplicação e alimentar a multidão? Nós temos algumas pessoas aqui que deixaram. A Maria Eduarda colocou assim, ó, 5 pães e 2 peixes. A Júlia, 5 pães e 2 peixes. A Maria Eduarda, bom dia, Tainá. A Zaiane aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. A Liliane Nóbrega, 5 pães e 2 peixes. Espera aí que tem mais respostas aqui também no outro canal, que eu achei muito criativo. O Anderson Araújo, ele fez o desenho de 1, 2, 3, 4, 5 pães e colocou 2 peixinhos. Ele colocou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O Gerson, opção A. Aline, 5 pães e 2 peixes. Olha só que legal, hein? Muito bom ter vocês aqui também participando, deixando sua resposta. A Rosana Ramos, bom dia, Tainá. Que reportagem linda sobre a missão com a Laís. Deus abençoe ricamente. A Sônia Barbosa, bom dia, Deus abençoe a todos. O Fernando Trindade, temas e programas diversificados de outras IPBs, enriquece a programação da IPPTV. É uma parceria, né, que a gente faz. Então é muito bom a gente tentar trazer conteúdos bons, né? E a gente tem a oportunidade de ter esse canal hoje com vocês assistindo, então a gente tenta somar, né? Trazer esses conteúdos aqui que eles têm liberado pra gente e poder compartilhar com vocês também. Porque o objetivo é informar a gente de alguma forma poder colaborar com cada um com conhecimento. E a resposta correta é justamente essa: 5 pães e 2 peixes. É isso mesmo, muito bem, né? Naquela hora teve aquele desespero. Mestre, como vamos alimentar todas essas pessoas? Tem muita gente. E ele, calma. E ali foi mais um milagre que Cristo realizou na hora com todo mundo ali. Então, parabéns, está todo mundo, ó, 10. Todos acertaram. Quando vem essa pergunta, eu já lembro do corinho, né? Tem a musiquinha. Então, é muito legal. Olha que coisa boa. E agora nós vamos para o intervalo. É isso mesmo. Aquela hora para você tomar a sua água, pegar um cafezinho, né? Para repor ali no copo. E logo mais, não saia daí, gente. Porque daqui a pouquinho nós vamos conversar com Milton Paiva para falar sobre o curso de discipulado. Mas não é só um curso de discipulado, não. Qual o propósito desse curso? O que está por trás de tudo isso? Por que nós precisamos entender a importância do discipulado? Já, hein? Já. Não saia daí. A gente volta logo mais. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bom, estamos de volta e agora o momento tão aguardado, né, do nosso bate-papo. Vamos falar um pouco sobre o curso de discipulado que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas antes, eu quero compartilhar o versículo Isaías 60, 21 e 22, que fala o seguinte: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Por meio do discipulado, nós podemos ser 1000, além de crescer e fortalecer, né, gente? A reprodução, a multiplicação, essa é a ideia do discipulado. Mas quem vai conversar agora para poder falar um pouco sobre a importância desse trabalho é ele, um dos integrantes do grupo de discipulados aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Milton Paiva, que está aqui online também, prontinho para conversar com a gente, falar desse tema tão bom e tão importante. Muito obrigada pela participação, Milton, que Deus nos conduza nessa conversa. Muito legal também, viu, Tainá? É muito bom a gente poder falar um pouco a respeito disso, justamente na semana que a gente está dando o pontapé inicial na formação dos grupos e podermos iniciar esse processo, né? Uhum. Como é que você... Posso falar? Vamos seguir? Podemos, vamos seguir, sim, a nossa conversa? Isto. O que a igreja pretende ao ter um trabalho como esse, né? Na verdade, a gente sempre recorre àquela situação de lembrar do ID, né, e de saber que nós temos que caminhar na direção de propagar o Evangelho. Mas, na verdade, a gente tem 3 situações diferentes. A gente pode ir para o discipulado quando a gente imagina que uma pessoa nova, uma pessoa recém-convertida, ela está muito interessada em estudar, em conhecer, na verdade. E como é bom quando a gente conhece isso conversando com as pessoas, né? Uhum. Ter outras pessoas fazendo parte de um grupo de estudo ou de comunhão. E aí a gente pode conversar naturalmente a respeito dessas coisas. A outra situação é quando a gente tem uma igreja grande como a nossa, e esse é o nosso intuito, em que nós estamos tendo muita gente de outras denominações, de outras igrejas, de outros locais, vindo participar conosco. Aí a pessoa chega para fazer parte de um culto grande, no domingo, ou de participar de um outro trabalho, vai no Conexão, um monte de gente, a pessoa entra e sai e não conhece ninguém. Né? Uhum. O discipulado, na forma como a gente apresenta, é uma oportunidade de você conhecer as pessoas, de você estar junto, se fazendo conhecido e conhecendo os outros, né? Então a igreja abre uma porta para você conhecer pessoas e fazer amigos, né? Nós queremos que você tenha a sua turma, né? O seu clã formado na igreja, porque você certamente vai se sentir melhor. Então, é o segundo propósito desse grupo. E o terceiro, na verdade, que é a gente formar discipuladores. No fundo, eu volto sempre nesse ponto, pastor Ival escreve nas apostilas, que nós somos, ao nos convertermos, nós somos discípulos até o fim da vida, até morrer, ou Jesus voltar. Nós nunca deixaremos de ser discípulos. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai estar permanentemente em santificação, você vai estar permanentemente em contato com a palavra, você vai estar permanentemente fazendo discípulo e sendo discipulado.
todas as vezes que alguém entra num grupo desse para estar junto, para estudar, para conviver, você está, na verdade, abrindo a porta do Espírito vir fazer alguma coisa em você, te dar a compreensão de algo, e aí você está sendo discipulado, mas ao mesmo tempo pegando um pouco dessa didática, dessa maneira da gente chegar nos outros e fazer discípulo. Então, 3 situações, tá? Para você que é novo na fé, para outros que estão chegando e aí querem se entrosar na igreja, e para aqueles que precisam, e todos nós precisamos, fazer parte de um grupo desse que é para poder se exercitar na coisa de falar para os outros a respeito do Evangelho. Dei o meu recado? Deu. Exatamente. É interessante, gente, porque eu também faço parte, né, do curso. Estou junto com a turma também aqui na IPP. A gente está formando grupos também para estudar, com o propósito mesmo de ter tudo isso que o Milton falou, da comunhão, de caminhar junto, exatamente, né? E um ponto, Milton, que nós estamos quase todos os domingos, eu coloco nós, porque eu estou de vez em quando, mas o Milton esteve presente na maioria ali, né? Os grupos estão se dividindo para estar os domingos convidando as pessoas durante o culto para que integre, né? Para que faça parte. Agora, uma coisa que a gente percebeu, né, Milton, que é uma dificuldade, é que às vezes a pessoa tem aquela visão de que, peraí, esse discipulado, esse curso, eu já ouvi falar, eu estou há muitos anos aqui na igreja, ele é para quem está chegando agora? São para os novos membros da IPP? Ou não? Eu que estou há muitos anos na igreja, posso fazer? Qual que é a importância de eu entender isso, né? Que não importa quanto tempo você esteja na igreja, eu estou falando IPP, mas o curso é online, também se estende, né? Também de outras igrejas, mas eu estou há muitos anos da igreja. Qual a importância de eu fazer também, de eu participar desse curso, Milton? Olha, todo mundo devia de participar. Milton, não vai dar para todo mundo fazer parte, mas bote isso na sua cabeça. Faça parte, participe, entre num grupo, tá? Por causa daquilo que eu falei. Ora a gente aprende, ora a gente ensina. A gente conhece gente nova, a gente se relaciona, e nós estamos aqui para criar comunhão, tá certo? E ao você acompanhar um grupo onde tem um facilitador, você naturalmente vai perceber o método. Você vai perceber que tem uma maneira de você tocar nos assuntos, de você falar, de você passar adiante a boa nova de Jesus, né? Essa que é a verdade. Então, primeiro, todo mundo devia de participar, né? Você pode e deve participar, sim, no domingo. Mas a pessoa pode ficar constrangida, pode achar que é chato e tal. Não, a gente, primeiro e antes de tudo, a gente se conhece. Depois, a gente começa orientado pelo tema que nos foi dado, e aí você vai escolher o seu tema, daqueles que estão apresentados, a turma específica. E aí a gente procura todos nós a trazermos nossa contribuição, seja online, seja presencial. O propósito é que conversemos. Nós não vamos ficar lá fazendo pregação para um monte de gente que assiste. A gente vai compartilhar. E essa é que é a ideia. Vamos conversar, vamos compartilhar, vamos dizer, peraí, não entendi, eu pensava isso diferente. E aí vamos tendo uma abordagem bem aberta e bem interessante para a gente criar um ambiente bom, relacional bom e de aprendizado, né? Que isso é bem importante. Milton, né, você falou junto uma questão muito interessante, que é quando a gente fala assim, a pessoa está há muito tempo nessa caminhada, né, já cristão, mas às vezes ele nunca esteve num trabalho como esse, né, de estar com outras pessoas, às vezes até de conduzir um grupo.
a importância de participar também desse discipulado, muitas vezes, está até na questão de auxiliar nas formas de abordagem, né? Nas formas de como falar do evangelho para outras pessoas. Porque às vezes a gente escuta, para a nossa vida prática é incrível, a gente consegue ter uma vida prática muito legal, eu dou bom exemplo, eu faço tudo bonitinho ali, aquela coisa toda, né? Dou testemunho com as minhas atitudes, né, que sejam no trabalho, os resultados, mas qual que é a importância também da gente falar, né? Da gente estar preparado para anunciar quando alguém vira num colega de trabalho e fala assim, tá aí, você é cristão, né? Fala de Jesus para mim, eu quero conhecer. E aí? Como é que você vai? A importância do curso também auxilia nesse trabalho, né? Totalmente. Porque, na verdade, você disse tudo, tá? A tua fala foi literalmente completa. Porque é essa a realidade. Se a gente for pensar, vamos pensar com cabeça de cristão de muito tempo, né? É exatamente isso, é se pôr à prova. Afinal de contas, eu sei falar disto que eu propago, eu vou tanto à igreja, eu tento colaborar para que a mensagem seja passada adiante. Mas é só o pastor que tem que fazer isso? Não. Tantas vezes a gente vê pessoas que têm o hábito de chamar o missionário, como vai? Tem alguns pastores que gostam de brincar. É isso mesmo. Somos todos missionários, somos todos cristãos, somos todos discipuladores. Agora, eu não sei fazer isso direito. Não faz mal. Não faz mal. O Espírito age. A pessoa do Espírito Santo, ela toca, ela é hábil. Agora, a gente é o agente da provocação. Então, eu diria assim, aceite ser este agente, embaixador do Espírito Santo para falar. Agora, o grupo, entrar no grupo de discipulado ajuda, porque, primeiro, as coisas de maneira bastante ordenada. Segundo, você vai ver lá questionamentos que são os mesmos que você pode ter, por exemplo, no exemplo que você deu, né? Você está lá no seu trabalho e a pessoa põe um questionamento para você, aí você já pensou, se você de antemão fez parte de um grupo onde teve esse tipo de questionamento, como você vai se sentir satisfeita por estar segura falando com segurança? Então tem que acreditar que essas coisas são possíveis, né? Eu acredito. Todas as vezes que eu vou para uma sala, eu faço no online, né? Eu facilito uma turma online. Todas as vezes que eu entro lá, eu entro preparado para conduzir, mas para ser conduzido. Olha, o Espírito faz do jeito que ele quer. E a gente que se coloca à disposição, a gente acaba sendo usado. É muito frequente a gente ter pessoas daí do nosso convívio, né, Tainá, que fazem parte desse grupo, como facilitadores, que viram e dizem assim, nossa, eu nem imaginava que eu sabia o que eu falei. Claro, que o Espírito pega a gente e trabalha no nosso entendimento também. Então, é se colocar à disposição. Só isso. Tá bom? Muito bem, ótimo. E, claro, para a gente já caminhar aqui para o encerramento, eu acho que ficou à vontade, a curiosidade, quem está assistindo, né? Falou assim, que legal, então eu acho que eu entendi e quero fazer parte. Como é que a pessoa pode se inscrever? E quem está nos assistindo lá do Nordeste, outro lá de Manaus, lá de Portugal, eles podem participar? Tem como? Qual é o caminho, Milton? Acho que travou, caiu a conexão. Mas o caminho, aqui ó, a Sandra Paiva até escreveu. Oi, voltou? Voltou. Isto. Você ouviu a pergunta, Milton, a última? Ouvi, você quer saber como é que as pessoas podem se inscrever? Lá. Vamos. Tentando.
Antes que caia de novo, ippinheiros.org.br/discipulado. Você sabe, ippinheiros.org.br é o endereço do site da igreja. Lá no site da igreja tem o link onde você entra em discipulado. Aí vem as diversas turmas e para você se inscrever, colocar os dados. Aí a gente faz contato com você. Como? A gente a gente pede o seu telefone, cria um grupo de WhatsApp da turma específica que você quer participar e por ali o facilitador vai fazer contato com você, vai falar com a turma. E aí se estabelece o relacionamento, além de você, no ato da inscrição, ficar sabendo qual é o dia, qual é o horário e a forma, se você vai fazer presencial lá na igreja ou se você quer fazer pelo discipulado, tá bom? Tem os grupos, quando você acessa o site, lá tem os temas que vão formar os grupos, horários e dias. Tem alguns que já estão com turma fechada, né? Mas há possibilidade de abrir uma nova? Andou batendo alguma coisa esgotada, mas eu tenho certeza que o Marcos está pensando alguma solução para isso. E eu diria assim, entre em outro, tá? Entre em outro, porque, na verdade, as surpresas vêm e, na verdade, a gente pode acomodar. Talvez a gente tenha que fazer algum tipo de acomodação em relação a isso, mas nós vamos agir e vamos fazer, tá bom? Okay. Tá ótimo, perfeito, Milton. Obrigada pela participação. O reverendo Marcos Severo está aqui com a gente, colocou excelente colocação sobre o Evangelho. A Sandra Paiva também participando aqui, olha, colocando para fazer inscrição no site da IPP. E aí você escolhe lá também qual o curso que você deseja fazer. Mas é isso, esgotou, vai em outro, mas faça, participe, você vai ver como é benção. Você ter, 1 hora do seu dia com um monte de pessoas ali, né? Com um monte assim, né? Com aquele grupo, onde tem a oportunidade de você estudar, de você conversar. O material você pode também adquirir pela nossa editora Ezion, acessando o site. Você pode adquirir as revistas, os livros propostos, né, para o grupo. Mas isso não é um empecilho para você entrar e participar, né? Vamos juntos caminhar. Posso uma última observação? Pode. Tá, dizer, porque lá na inscrição a gente tem com muita frequência a pessoa fazendo um pouco de confusão. EBD, grupos de pastoreio, grupos de discipulado. Né? Eu estou dizendo assim para todo mundo, faça parte de um, esteja presente. EBD é a Escola Bíblica Dominical aos domingos, né? Acontecem lá, tem lá as salas com os estudos propostos. Hoje, para adultos, é proposto a Bíblia livro a livro. Então, você vai ter a chance de estudar o livro que estiver sendo oferecido na turma. Os grupos de pastoreio, de fato, se assemelham muito com o discipulado. Mas no discipulado, a gente estuda a Bíblia. A base da nossa conversa é o estudo bíblico. Faz isso lá no grupo de pastoreio também? Faz. Mas lá o foco é a comunhão como um todo. É conhecer e se dar a conhecer e ter muitas outras possibilidades. O importante é você fazer parte. Quer fazer parte de mais de um? Pois não. Inscreva-se, tá bom? É só isso. Ótimo, ótima colocação. Mais uma vez, muito obrigada, Milton. Que Deus continue te abençoando e que Deus abençoe também esse trabalho. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau. Nós acabamos de conversar com um dos facilitadores do curso de discipulado aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Milton Paiva, que esclareceu de uma forma enriquecedora e te convidou para também fazer parte desse curso. Participe, se inscreva, entre no nosso canal. E nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar com você nesta manhã. Que Deus continue nos abençoando e nos conduzindo nesse momento de comunhão e troca também, mesmo que virtualmente. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. E até amanhã, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau.